Fala, dono de contabilidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Muito prazer, eu sou o Dr. Mário, sou advogado, contador e CEO de um grupo de empresas com mais de 7.300 clientes, com presença no Brasil e nos Estados Unidos. E aqui neste canal, eu compartilho, dono e dona de contabilidade, conteúdos estratégicos para a sua contabilidade, focado em vendas, reforma tributária e táticas para você fazer o seu escritório crescer e trabalhar sem depender de você. E hoje nós iremos falar sobre um ponto muito relevante para todos os escritórios de contabilidade e eu percebo que a grande maioria não dá a devida atenção para esse assunto que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre vendas. Pessoal, quando nós falamos de vendas, eu preciso contextualizar o cenário de um escritório de contabilidade. Então vamos lá. No Brasil, nós temos excelentes faculdades de contabilidade, ok? Quando você entra numa faculdade de contabilidade, você aprende a ser um ótimo contador. Perfeito? Perfeito. Contudo, para que você seja um ótimo empresário contábil, você tem a necessidade de ter algumas habilidades diferentes do que você aprendeu na faculdade. Então, na faculdade, você vai aprender conteúdos técnicos. E se você quer fazer o seu escritório trabalhar sem depender de você e de uma maneira que seja escalável, você precisa ter outras habilidades além das que você aprendeu na faculdade. Eu percebo que existe uma lacuna, muitas vezes, entre o modelo de contabilidade das faculdades e o modelo real que nós temos no nosso mercado. Por quê? Simplesmente porque você tem uma necessidade, uma preparação de fazer o seu escritório crescer. E para você fazer o seu escritório crescer, você tem que aprender a vender. Eu quero falar para vocês que nós vendemos a todo momento. Pensa comigo, dono de contabilidade. No momento que você está conversando com um possível funcionário, você está vendendo a imagem do seu escritório para aquele funcionário. No momento que você está conversando com o cliente, você está vendendo os seus serviços para aquele cliente. No momento que você está na Receita Federal conversando com algum funcionário público, você está demonstrando para ele e vendendo para ele o seu conhecimento em um determinado ponto de argumentação que você está falando naquela hora. Então perceba que nós vendemos a todo o momento. E é muito importante você entender como que funciona essa lógica, como que funciona esse pensamento a respeito do processo comercial. Perfeito? Então vamos lá. Quando a gente fala de vendas, nós temos que entender o seguinte. O que é vendas? Vendas nada mais é do que um processo de ajuda para outra pessoa. Como assim, doutor? Processo de ajuda? Sim. Vender é você ajudar a pessoa a resolver um problema, um desafio ou uma determinada situação que você tem um conhecimento e ela não. Vou te dar um exemplo. Quando você vai em um médico, o que você busca? A resolução do problema que aquele médico tem conhecimento que você não tem. Então, quando você, dono de contabilidade, está oferecendo o seu serviço, esse preconceito que a gente tem de vender, ele é muitas vezes uma percepção equivocada do modelo de vendas. Então, o conceito de vendas, ele é um conceito de ajuda, de auxílio. Vender não é ser aquele profissional cheio de conversinha, aquele profissional que mente, aquele profissional que inventa situações, não. Vender é você entender a necessidade do seu lead, ou do seu prospect, ou do seu futuro cliente, e pensar como você pode auxiliá-lo nessa jornada. Perfeito? E o que eu vejo? Grande parte dos escritórios de contabilidade no Brasil, eles não têm um departamento comercial dentro da sua estrutura. Nós fizemos um levantamento com 1.000 escritórios de contabilidade, fazendo um diagnóstico de como era o seu departamento comercial. Dos 1.000 escritórios de contabilidade que nós conversamos, 80% não tem nenhum tipo de departamento comercial. Dos 20% que tem um departamento comercial, 15% não é feito de forma estratégica. E apenas 5% tem uma equipe focada em prospecção, em converter novos clientes. Então, perceba o tamanho disso. Desse universo, nós temos apenas 5% que tem um departamento comercial ativo. O restante não tem isso da forma que precisa ser. Pessoal,
O que isso traduz? Traduz em um mar de problemas para o escritório de contabilidade. Porque a partir do momento que ele não tem oxigenação de novos clientes entrando dentro do seu escritório, você tem uma necessidade, primeiro, de manter os clientes atuais, e aí você vai analisar esse cliente atual, ele faz sentido para o escritório, ele tem um perfil para esse momento do seu escritório ou não. E na outra ponta, você não retroalimenta esses clientes com novos clientes que podem aumentar e pagar mais dentro do seu escritório contábil. Então você perceba, quando você não tem um departamento de vendas comercial ativo, você fica refém, primeiro, dos seus clientes e, segundo, em indicações. E quando a gente fala de indicação, você está falando sobre um critério subjetivo, ou seja, eu não tenho como controlar aquela indicação que, eventualmente, ela vai chegar para o meu escritório. Então, o que eu acredito? Que nós precisamos montar uma estrutura comercial. Pô, doutor Mário, mas como que funciona isso? Vamos lá, vamos por partes. Antes da gente falar o que é e como montar uma estrutura comercial, eu preciso te mostrar o porquê você deve montar uma estrutura comercial. E aí nós vamos chegar num ponto muito importante, que é o momento que nós estamos vivendo. Pessoal, nós estamos vivendo na maior oportunidade financeira da história da contabilidade no Brasil. A reforma tributária, ela muda completamente o cenário das empresas no país. E, consequentemente, ela traz uma nova oportunidade para todos os escritórios de contabilidade que se posicionarem como estrategistas. E aí, quando eu falo se posicionar como estrategista, eu não estou falando de você criar produtos meramente focados na reforma tributária sem um sentido. Eu estou falando de você construir uma estrutura, uma esteira de produtos com uma metodologia, com um processo definido, com critérios objetivos de entrega de soluções para os clientes referente à reforma tributária. O que eu defendo é o seguinte: você tem que transformar os seus serviços contábeis em uma consultoria dedicada a essa transição da reforma tributária. Pense comigo, um cliente, ele não gosta muito de ouvir sobre conceitos técnicos, sobre obrigações acessórias, sobre pagar DAS, sobre SPED. Agora, contador, se você fala um assunto que faça sentido para o seu cliente, como redução de custo, aumento de lucratividade, você passa a fazer sentido para o seu cliente, porque o seu cliente vai começar a perceber valor na sua entrega. Então, deixa eu te contar uma coisa. O primeiro ponto é a sua mentalidade. Contador, você precisa mudar a sua mentalidade para você ter escala. Quem cresce não é quem fica preso ao operacional, é quem está em campo buscando novas oportunidades. Você não pode ficar sentado esperando uma indicação de um cliente seu ou de um parceiro. Você precisa pensar em uma estrutura que trabalhe sem depender de você. Então, o primeiro processo é você mudar essa mentalidade de receber indicações para montar uma mentalidade de estruturação comercial. Quando nós falamos de estruturação comercial, nós estamos falando de deixar uma pessoa focada full time em trabalhos comerciais. Você vai colocar uma pessoa para trabalhar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde só no comercial. Olha, doutor Mário, mas como que eu vou fazer? Essa pessoa ela vai trabalhar só no comercial, ela não vai me gerar o retorno, eu vou ter que gastar com ele inicialmente. Pessoal, você não está gastando, você está investindo em uma mão de obra que vai te gerar um resultado num curto espaço de tempo. Porque imagina só, existe um conceito que nós iremos falar nos próximos vídeos que chama funil de vendas. Funil de vendas nada mais é do que uma representação de um funil mesmo. Quantas pessoas entram no seu funil, te conhecem, quantas pessoas você apresenta uma proposta comercial e quantas pessoas fecham um contrato com você. Um funil básico de 3 etapas. O que acontece? Cada momento que você mede uma taxa de conversão de etapa para etapa, você consegue perceber o seguinte: 10 pessoas entraram na boca do meu funil, 2, 3, 4 compraram o meu produto. A partir deste momento, você tem o quê? Uma previsibilidade. E é isso que você precisa buscar. Você precisa buscar um processo que seja previsível e escalável. Então, eu vou te dar 3 dicas hoje para você montar o seu departamento comercial. Anota aí, vamos lá. Primeira dica, você vai recrutar, você vai selecionar uma pessoa para trabalhar no seu comercial.
Essa pessoa, ela pode ser inicialmente um estagiário, ela pode ser inicialmente uma pessoa que não tenha expertise, mas você vai construir essa expertise com ela. Segundo ponto, você vai montar uma estrutura, um funil de vendas. O que é o funil de vendas? Você vai fazer um desenho. Desde o momento que esse lead, que essa pessoa que te conheceu, chegou, entrou em contato com você, até o momento que ela se tornou cliente. Com todas as etapas. A pessoa veio do LinkedIn, a pessoa veio do Instagram, a pessoa entrou em contato comigo pelo telefone. Ou seja, primeiro você tem que pensar o seguinte: quais são as formas que essa empresa tem para me conhecer? Como eu me posiciono nesse cenário? Então você vai desenhar todo esse processo, do início ao fim dessa cadeia. A partir daí, você tem uma pessoa que ela está focada nisso, você tem um funil de vendas, e qual que é a última etapa? Você precisa agora treinar essa pessoa. Então, a partir do momento que você tem pessoa, funil de vendas, você tem que treinar essa pessoa dentro desse funil de vendas. Pessoal, detalhe, existem, obviamente, funis de vendas mais complexos. O nosso funil de venda aqui tem IA, tem ligação via robô, tem interação humana, tem disparo de SMS, tem inteligência artificial, você tem conexão com CRM. Eu estou falando para você, dono de contabilidade, um processo do zero, um processo barato, um processo quase de graça para você começar. O que você vai ter de custo inicialmente? Um colaborador, que você vai precisar, mas se ele fizer uma venda para você ou duas vendas, dependendo do seu ticket médio, já paga o tempo dele. E você vai iniciar esse processo de forma manual. Então você vai desenhar todo esse processo de forma manual para você conseguir escalar inicialmente. Um outro detalhe, depois que você colocou essas três etapas, um colaborador, um funil de vendas e um processo que vai desenhar esse treinamento, você pode começar a escalar o seu departamento comercial. Acredite em mim, se você colocar uma pessoa focada full time, ela vai fechar contrato. É lógico, dono de contabilidade, que tudo nós temos que acompanhar. É óbvio que você vai precisar de ter uma pessoa lá trabalhando constantemente e acompanhando quantos leads ele está recebendo, qual que é a taxa de conversão dele, como que está o pitch de vendas. Sabe o que é um pitch de vendas? Pitch de vendas é como ele se comunica com o lead. Tem vários materiais na internet, inclusive no nosso site, no MCR, tem alguns materiais que você pode entrar lá e vai baixar gratuitamente. Então você tem o início de um processo de formação de equipe comercial, que eu acredito que todos os escritórios precisam ter isso. Por quê? Porque você não pode ficar posicionado apenas oferecendo serviços contábeis. Dono de contabilidade, serviço contábil é um serviço limitado. É um serviço que, na percepção do empresário, não agrega valor. Então, você precisa levar outras estratégias. Então, inicialmente, você vai montar a sua equipe. Depois que você montar a sua equipe, nós iremos estruturar quais tipos de produtos você deve oferecer para os seus clientes, pensando sempre em um conceito de esteira de produtos. Então, inicialmente, nós estamos montando uma equipe comercial do zero e depois nós vamos montar uma esteira de produtos. Perfeito? Inicialmente, você vai abrir uma planilha no Excel, você vai colocar lá nome do seu lead, qual é o WhatsApp dele, qual é o e-mail e na frente você vai colocar um follow-up. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você baixar uma planilha CRM básico para você fazer um cadastro inicialmente desses leads. Você vai cadastrar tudo que tem lá. A partir desse momento, você vai entrar em contato com esses leads. Você vai oferecer produtos para poder agregar valor além da sua contabilidade. Então, nós precisamos iniciar uma máquina de vendas. O que nós iremos fazer? Montar uma máquina de vendas para o seu escritório que seja previsível e escalável. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com algum contador que você acredita que faça sentido e também me acompanhe nas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo. Bora mudar o mundo, contador! Sucesso!